irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais uma videoaula. E hoje nós estaremos estudando a lição número 7, datada no dia 13 de agosto de 2023, com o título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. O textual está em Provérbios capítulo 31 e o versículo de número 30. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A verdade prática. A mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Para comentar esse tema tão importante, comigo está aqui o evangelista irmão Wesley. Parceiro irmão Wesley. Pai do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, assinantes do canal EBT em Ação. É uma honra poder estar aqui mais uma vez para discutirmos esse tema tão importante sobre a feminilidade bíblica. Bom, Wesley, é interessante porque há uma diferença entre a feminilidade e as feministas, ou o movimento feminista, né? Exato. É totalmente diferente, né? Sim. A feminilidade tem a ver com aquilo que diz respeito à mulher, A é fêmea. feminino, né? A fêmea, exatamente. O feminismo é um ativismo, uma ideologia social que se levanta aí contra tudo aquilo que se chama um modelo correto de família tradicional e até de mulheres, né? Eu estava ouvindo, inclusive, aqui para a gente iniciar o nosso diálogo, alguém que disse que, na verdade, o feminismo odeia as mulheres. O feminismo odeia. Porque se amasse a mulher, permitia que elas fossem femininas. Porque ao ponto em que elas querem se sobrepor aos homens e abrindo mão de algumas coisas que é de competência feminina, e a gente não está falando aqui com relação à subjugação do homem, mas exatamente sobre aquilo que é proposto para que as mulheres façam. Quando a mulher ela deixa de agir de forma feminina, ela está deixando de cumprir com um propósito que pode trazer satisfação e plenitude. Então, quando na sociedade há um apelo para que a mulher deixe de ser mulher, está ali discordando da própria identidade dessa mulher. Por isso que há quem diga que quem odeia as mulheres de fato não são os homens, não é o patriarcado, é o próprio feminismo. O próprio feminismo, né? Porque quando eu já vou entrar logo aqui no primeiro tópico, feminilidade bíblica, a criação divina da mulher. Então ele mostra esses aspectos bíblicos, como a Bíblia mostra a feminilidade da mulher, lógico, é da mulher a feminilidade, mas como que a Bíblia apresenta, né? O primeiro ponto é que quando Deus criou o homem, viu que o homem estava só e isso não é bom. Primeira coisa, a companhia do homem é algo bom que Deus criou, e a companhia da mulher para o homem também é algo bom. E isso já fere o primeiro princípio das feministas, desse movimento, dessa ideologia, que diz que as mulheres não devem depender de homens. As feministas criam suas filhas para serem independentes, para irem ao trabalho, e também para ter essa rejeição da suposta subestima do homem, que o homem vai subestimar a ela. Então elas são criadas para viver independente e para não precisar do homem, não é isso? E a Bíblia já apresenta essa dependência, né? Exato, perfeito. Demonstrando que originalmente não é bom que o homem esteja só, isso aqui inclui a mulher também. Sim. Não é bom que a mulher esteja só. Tem até duas ideias que discutem a masculinidade e a feminilidade, que é a complementariedade e a igualitariedade. Ou seja, se homem e mulher eles se complementam ou se eles são iguais. E aqui, não quero fazer nenhum juízo de valores quanto às duas ideias, mas fato é que dentro das Sagradas Escrituras nós temos esses dois conceitos, tanto de igualitariedade, ou seja, o homem e mulher são iguais. Embora exerçam papéis diferentes. E tenha alguns componentes no seu corpo que os diferem, mas diante de Deus e de valores, não existe nenhum que seja diferente do outro, por assim dizer. E a
complementariedade é que o homem e a mulher, eles se complementam, principalmente naquilo para o qual Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano para glorificá-lo, e dentre as funções que Deus estabeleceu para o homem é que esse estabeleça a família, a fim de procriar-se, a fim de envolver-se homem e mulher para que eles sejam plenos ali, pois Deus criou macho e fêmea. Então, quando alguma dessa parte, tanto homem quanto mulher, eles acham que são suficientes sozinhos, daí tem um problema, porque originalmente Deus criou um ser social para se relacionar, e tratando-se de homem e mulher, é para que esses, ao contrair núpcias, eles possam então ser ambos uma só carne. E a gente percebe o papel do homem e o papel da mulher. E é interessante, quando a gente recorre ao livro do Gênesis mais uma vez, como fizemos na semana passada, ali, na semana passada, a gente viu o que quando Deus criou o homem, ele viu que era bom. E aí depois a Bíblia diz que Deus os criou macho e fêmea. E ali no capítulo 1 de Gênesis, nos versículos finais, Deus vai falar de toda, a Bíblia vai dizer de toda a criação de Deus, e depois que a mulher é criada, porque na verdade a mulher foi criada no capítulo 1, no capítulo 2 é só a descrição de como foi feita a mulher. Mas tudo é bom. Aí depois que Deus criou a mulher, viu que o homem não era bom que o homem estivesse só, aí Deus diz que então tudo era muito bom. Depois da criação da mulher. A sentença muito bom não vem antes da criação da mulher. Um detalhe que você falou aí, que a lição também aborda, é que Adão e Eva foram criadas iguais, pessoas iguais. Porque o homem e a mulher são pessoas, personalidades. Personalidade com valor, com honra e com respeito. Exato. E a Bíblia sempre vai mostrar a mulher com honra, vai mostrar o valor dela. A mulher virtuosa quem achará o seu valor, que ele vai mostrar o valor, excede de rubis, e o respeito, né? E agora, a Bíblia apresenta funções distintas para cada um, é diferente, exatamente, né? Exatamente. E a gente percebe esse modelo aqui, pastor Gesiel, exatamente na composição da Trindade. Perceba, Deus é triuno, correto? Sim. E aí, dentre as três pessoas da Trindade, tem o Pai e o Filho. O Filho, quando humanizou-se, ele subordinou à vontade do Pai. Pai e Filho traz uma relação familiar onde a gente sabe qual é o maior, nessa relação, por assim dizer, que é o Pai, e, portanto, o Filho teria que ali se submeter à sua vontade, e por aí vai. Só que, dentro dessa própria doutrina, nós estudamos que Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma essência, são do mesmo tamanho, têm a mesma autoridade. E a gente percebe os mesmos atributos. E muito embora, então, tenham papéis diferentes, que esses papéis se misturam aí ao longo da história das Escrituras, mas eles são iguais, que têm papéis diferentes. E assim Deus estabeleceu para a humanidade também. Embora sejam iguais, ambos têm papéis diferentes. E tem que cumprir com esse papel ao qual foi estabelecido por Deus. Ótimo. E o segundo ponto aqui desse primeiro tópico é a bênção da maternidade. A Bíblia apresenta a maternidade da mulher, ser mãe, frutificar, multiplicar, essa função de ser esposa, de ser mãe, de procriar, de ser cuidadora do lar, cuidadora dos filhos. Tanto a Bíblia quanto a biologia apresentam como coisas importantes, que é exclusivo da mulher. Inclusive, o homem não pode gerar, sozinho não pode, né? O homem não tem útero, e Deus deu para a mulher essa questão da maternidade, essa feminilidade, essa funcionalidade dentro desse papel de mãe, de progenitora. E a Bíblia apresenta como bênção. É totalmente contrário do que o movimento apresenta, como se fosse uma maldição, uma escravidão, ultrajante ser mãe. Não é? Já pensou? Que contradição, né? Que contradição. Pergunte a qualquer mãe, em são juízo, né? Ali em plena sanidade, qual é a maior bênção que ela já recebeu na vida, e ela vai dizer que é ser mãe. Ser mãe. Porque o privilégio de ser mãe traz sérias conotações,
e exemplifica isso que nós estamos vendo aqui, que a maternidade é uma bênção. E de fato é uma bênção. Esse mistério que é gerar alguém dentro de si é algo que é espantoso do ponto de vista científico, biológico ainda, e a gente percebe que ter esse privilégio de fato é uma bênção. O que o feminismo quer dizer? Que essa constituição divina para que a mulher gere, para que a mulher seja então ali, tenha, né, ali o processo da maternidade, isso seja ruim para ela. Ou seja, aí entram várias outras pautas, né, de aborto e por aí vai. Só que, fazendo assim, elas estão tirando das mulheres uma das maiores alegrias dela. Você pode perguntar a qualquer mãe qual é a maior bênção, como eu já disse. Se ela morar entre rubis, ela vai dizer que o maior privilégio dela foi ser mãe. Em casa eu habito, né, com a mãe dos meus filhos, e ela diz que esse amor que ela sente pelos filhos é algo inexplicável, que é como se os filhos dela sempre existissem, sempre fez parte dela, a ponto dela não imaginar como é a vida dela antes desses filhos. E aí então a gente percebe que isso de fato é uma bênção. Sem dizer de muitas outras coisas que mulheres, elas acabam encontrando forças para lutar e vendo um sentido na vida a partir do momento de uma gestação, de uma gravidez. Então isso sim é uma bênção. É uma bênção, e você vê também que muitas mães, para livrarem dos seus filhos, tem casos de mães que entraram dentro do fogo, como a mãe de Joés, Suzana Wesley. Se queimou inteira, mas por causa do amor do filho, ela pegou da chama, levou o que levou ele a ser uma tição, tirar do fogo. Então a gente observa esse amor de mãe, né? E o terceiro elemento aqui, terceiro ponto desse primeiro tópico, é a mulher como auxiliadora, porque alguns têm dito assim, que a mulher ser submissa, eles pegam essa palavra no português, mas que quer dizer que submissa é submissão, é o homem impor regras, como disse algumas feministas que vão citar no segundo tópico, colocar papéis para as mulheres. Os papéis das mulheres hoje foram os homens que delegaram a elas a questão da cozinha, do lar e do sexo. Negativo. A auxiliadora, adjuntora ou submissão é estar debaixo de uma mesma missão. E para estar debaixo da mesma missão do homem não tinha ninguém. Então Deus fez alguém que tivesse a altura, essa aqui é a palavra, uma ajudadora idônea, quer dizer, uma ajudadora à altura. É igual você pegar um médico e precisar de um médico para substituir o cirurgião excelentíssimo, experiente. Tem que ser alguém à altura. Assim é o papel da mulher. Você vê assim também, como disse o nosso comentarista aqui? Com certeza. A auxiliadora ali não tem a ver apenas com um auxiliar, né? Porque geralmente o auxiliar, partindo do ponto de vista do senso comum e de como conhecemos isso na sociedade, seja alguém inferior ao titular. Exato. Mas não é esse o ponto aqui. A questão de ser uma auxiliadora seria aquela que estaria lado a lado do homem, o auxiliando no sentido de, inclusive, estar ali junto do homem, orientando o homem, auxiliando mesmo, né? Ou seja, trazendo auxílios e conselhos e por aí vai. É nesse sentido que nós temos aqui a palavra adjuntora, auxiliadora. Alguém que está, como o senhor muito bem disse, à altura e ao lado desse homem. Agora, o que o movimento feminista tenta aí trazer para a sociedade com relação às mulheres, elas querem dizer que essa função de auxiliar o homem, ela foi criada pelo próprio homem, para que a mulher, de perceber, então, o homem tivesse na mulher alguém que pudesse apenas lhe servir. É nesse sentido que elas entendem. O que é um grande erro. Não. Aqui o ponto é alguém, como o senhor bem disse, que está na mesma missão e é de fato uma ajudadora. Quem vai ajudar o homem, ambos se ajudarão para esse propósito, que é fazer com que Deus seja glorificado dentro do lar e dentro da família. E a gente já falou aqui inúmeras vezes, né? O papel do homem, ele é importante, da mulher também é importantíssimo, e são papéis diferentes. E a maior responsabilidade nesse quesito de auxiliar e de ser o líder e de ali ser o cabeça da casa não está sobre a mulher.
A maior responsabilidade está sobre o homem. Sim. E essa responsabilidade traz ao homem um requisito que é fundamental, que é ele amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, não há nenhuma maldade para com uma mulher estar sob a missão que foi a que Cristo estabeleceu dentro do lar. Ela vai auxiliar o seu marido e o seu marido está disposto a sacrificar-se por ela, a entregar a sua vida por ela. E aí perceba como a missão de um coaduna-se com a do outro e ambos se satisfazem plenamente cumprindo o propósito de Deus para a família e para o lar. A complementariedade, né? Exato. Nesse segundo tópico, a desconstrução da feminilidade. Aí o comentarista começa a falar do ativismo feminista, ele começa a citar aqui a origem, no século XIX ele fala que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, a primeira onda do ativismo feminista. A gente pode dizer também que as primeiras mulheres lutaram pelos direitos das mulheres. Por exemplo, Olympe de Gouges, em Paris, era uma mulher que escreveu um panfleto reivindicando os direitos das mulheres, ali na França. Posteriormente, Mary Wollstonecraft, em 1700, escreveu um livro mostrando, fazendo reivindicações, algumas delas justas, né? Direitos de trabalho, salários iguais, e isso vai tomando projeção, a história desse movimento feminista, até que uma americana chamada Sargent Mower, ela escreveu um livro, Igualdade dos Sexos, mostrando que essa questão da mulher ser igual ao homem, reivindicando os mesmos direitos, os mesmos trabalhos, como termo de igualdade mesmo. Isso vai tomando projeção que depois 100 mulheres se levantaram para fazer uma declaração de sentimentos. E essas mulheres reivindicavam emprego, reivindicavam estudos como medicina, teologia, e também a questão do paradoxo moral, o padrão moral, porque ela dizia assim, os homens eles adulteram, fazem coisa errada, e as mulheres, se fizerem o mesmo, vão presas, são mortas. Então, querendo essa questão do padrão moral. E aí isso vai aumentando o movimento, porque começa assim, até chegar no século XX, o comentarista até cita ela, que Simone de Beauvoir, que ela escreveu um livro chamado Segundo Sexo. E um dos pontos que ela aborda nesse livro é que os homens obrigaram as mulheres a estarem na cozinha, para a igreja e a ter filhos. Assim, esses são os papéis que os homens impuseram para as mulheres. E isso aí não é ser mulher. Então, ele já começa a fazer com que o movimento tenha ojeriza dos seus próprios papéis, inclusive alguns deles atribuídos pela Bíblia. Né? Isso é interessante. O ativismo, ele começa, primeiramente, reivindicando ali os mesmos direitos dos homens, né? Uhum. E penso eu que, muito embora a gente possa ver os rumos que o movimento tomou, mas com relação às mulheres terem os mesmos direitos que os homens, com relação a isso nós não temos nenhum problema. Isso é verdade. Alguns direitos são legais. Né? Alguns direitos são legais e eles devem ser facultados a todos, independente do sexo. Isso é fato. Uhum. Agora, quando o ativismo feminista ele intenta querer colocar na mulher uma dignidade ou qualquer outra coisa que seja para que ela sobrepuje o homem, aí nós teremos um problema, porque a gente não pode sair de um extremo para o outro. Nós não estamos desconsiderando que, de fato, em algumas sociedades, e a história vai mostrar isso, as mulheres estiveram, de fato, em situações muito delicadas. Mas isso não é culpa da religião, não é culpa de Deus, claro. Pode ser que homens religiosos, em nome de Deus, cometeram muitos erros, mas isso não é culpa da Bíblia, muito menos do cristianismo. E aí, quando elas querem colocar na mulher um fardo, que é o fardo de um homem, ela está fazendo com que a mulher esteja recebendo, inclusive, um fardo que é desproporcional a ela.
Alguém disse, e eu achei interessante como disse isso, é que quando a mulher ela quer arrogar para si aquilo que é do homem, ela está tomando parte daquela maldição que Deus lá no Gênesis, ele a estabeleceu para o homem, alguma daquelas coisas que ali está. E às vezes as pessoas, sem pensar, querem simplesmente estar nas posições do que os homens estão, mas isso aqui a gente não está dizendo também, que nenhuma posição da sociedade ela é única e exclusiva para o homem. Mulheres podem assumir cargos, inclusive, de liderança. Com relação a isso, não há nenhum problema. A mulher pode ser juíza, a mulher pode ser deputada federal, pode ser senadora. Com relação a isso, nós não temos problema. E também não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando quando esse ativismo feminista tenta dizer às mulheres que tudo o que está acontecendo ou aconteceu com as mulheres é culpa do patriarcado. E aí, o patriarcado, então, é quem estabeleceu, inclusive, os papéis das mulheres. Por que as mulheres hoje são inferiorizadas? Porque foi o homem que criou as regras. Não tinha mulher para criar as regras, os homens foram lá e criou as regras, e por isso as mulheres estiveram essa desvantagem ao longo da história. O que não é uma verdade, né? Quando a gente, por exemplo, quando elas querem rejeitar, inclusive, textos bíblicos e o cristianismo, por ocasião do patriarcado opressor, o que devemos considerar é que, quando a Bíblia estabelece um modelo de patriarcado, não tem nada a ver com esse patriarcado que tem aí fora, em que foi visto ao longo da história, em que foi estabelecido por homens maus, em contextos completamente desfavoráveis para as mulheres. Não é isso. O patriarcado bíblico é um patriarcado onde a mulher tem uma posição honrada diante de Deus e diante da sociedade. E quando a gente olha no decurso da história, ao longo dela, a gente percebe que o cristianismo foi que colocou e deu dignidade à mulher, em um contexto completamente desfavorável a elas. Um líder como Jesus para conversar com mulheres, um líder como Jesus ele compõe ali dentre aqueles que faziam parte, muito embora teve 12 apóstolos homens, mas mulheres foram muito úteis no ministério de Jesus Cristo, e isso a gente consegue perceber ao longo da Escritura, o que era completamente inimaginável para um líder no período de Jesus. E aí a gente vê como essas coisas foram sendo transformadas a partir do cristianismo. Então, esse ativismo, ele é injusto, principalmente com as mulheres, porque isso faz com que as mulheres deixem de perceber algo na qual ali elas podem encontrar de alguma forma uma satisfação, uma completude. E a gente percebe que, por exemplo, um dos slogans desse movimento, que o pastor Douglas Batista vai aqui colocar, um dos slogans é "Meu corpo, minhas regras". E com relação ao cuidado do corpo, nós não temos nenhum problema. Mas quando esse tipo de ideia vem sobrepujar ali a própria dignidade humana, e aí vem dar vazão a ideias abortistas e de sacrifícios humanos ali dentro do próprio ventre, com relação a isso, nós somos completamente desfavoráveis. Então, nós não temos problema com o que é feminino, nenhum problema. Inclusive, ela tem uma posição de honra à mulher. Mas com relação ao feminismo, nós temos muitos pontos contrários. E é o que é impressionante, pastor, e que devo aqui também a gente estabelecer e deixar muito claro, que quando algumas cristãs, mulheres cristãs, se dizem feministas, ou ela não sabe o que é feminismo, ou ela não sabe o que é cristianismo. Ou ela não sabe o cristianismo, é ou é ignorância com relação a esses dois pontos. Tem muitos adolescentes, muitas jovens que têm esse slogan aqui, "Meu corpo, minhas regras", mas não sabe onde provém, não conhece a história do movimento, a ideologia do movimento, os conceitos, né? Exatamente. E o pastor, ele até coloca no finalzinho, dizendo assim, que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Aí você citou aí sobre o movimento que tira das mulheres o direito de ser mãe ou esposa, né? A ideia não, o valor de ser mãe, a bênção de ser mãe. E Beth Friedan diz que há um problema dessa relação do homem com a mulher, da família, da mulher ser mãe, da mulher ser esposa, que ela não conseguia identificar no livro que ela escreveu, A Mística Feminina. E, posteriormente, em 1960,
Cat Miller, ela escreve um livro chamado Patriarcado. Estava até lendo esse livro aí sobre o patriarcado. Ela diz que o domínio do macho é opressor e que esse problema que a Judith Butler, Beth Friedan e outros não identificaram, ela diz que o nome desse problema é patriarcado. O que é o patriarcado? Aí começa a dizer que em gerações antigas, em culturas antigas, o patriarcado era a opressão do homem contra a mulher, o desvalor, o desrespeito, os homens colocados em papéis para que as mulheres pudessem usufruir ou desempenhar papéis que não eram delas, eram ideias dos homens, era imposição dos homens. Então ela disse que a solução era destruir esse patriarcado. E depois isso aí é fora do movimento cristão, mas porque tem também um movimento feminista dentro do cristianismo. E quem começou com essa ideia foi Catherine Blunt. Ela começou um trabalho entre as mulheres e começou a perceber que as mulheres da igreja, elas não eram a maioria que pregava, eram os homens que eram pregadores. A maioria de pastores, aliás, não havia pastoras e nem presbíteras, sempre eram homens. E a liderança maior de governança, de administração, sempre ficava com os homens. Ela disse, opa, aí tem alguma coisa errada. E ela já, com a mente fértil do feminismo secular, começou a fazer uma pesquisa das mulheres. As mulheres têm que ter o direito de serem líderes, pastoras, presbíteras, pregarem, ensinarem. E esse movimento dentro da religião levou ao Conselho Mundial da Igreja em 1961, que é a reunião de todas as igrejas, o Conselho Mundial da Igreja presbiteriana, batista, wesleyana, anglicana. E ali o movimento cresce e eles disseram que as mulheres têm que ter o direito de se tornarem pastoras, ministras, presbíteras. E algumas igrejas abriram mão, não, claro, nem todas, né? Mas algumas igrejas abriram mão e começaram a ordenar pastoras. Então foi um movimento que surgiu dentro do cristianismo. Então tem um movimento feminista fora do cristianismo secular e um movimento feminista dentro do cristianismo. É uma Paula também que a gente pode falar. E aí, nesse outro tópico, é a liberdade sexual, que as mulheres pediam a liberdade sexual, meu corpo, minhas regras, a iniciação sexual precoce, outra questão que elas reivindicavam, adultério, sobre adultério, porque as mulheres não. Outra questão que também vem é a prostituição. Quando a gente vê hoje leis querendo legalizar a prostituição, leis legalizar o aborto por causa das gravidez indesejadas, tudo isso aí são ideias que estão radicadas no feminismo radical, juntamente com o ativismo ideológico desse movimento. Você concorda também com isso? Sim. A questão da liberdade sexual, quando elas vêm com esse tipo de ideia e ali ela coloca, né, limites ou tira, né, qualquer limite dentro da relação sexual, isso daqui é inclusive um enfraquecimento da feminilidade, porque isso enfraquece a sociedade de alguma forma. Uhum. Já é provado, né, por A mais B, que a segurança sexual ela só é segura de fato, de verdade, quando ela é praticada dentro do relacionamento, dentro do casamento. Nós temos um padrão estabelecido por Deus para a vida sexual. Deus estabeleceu para que o sexo ele seja praticado dentro do casamento. E o que é impressionante, pastor, quando a gente observa uma das indústrias que mais cresce na nossa sociedade hoje, é a indústria cinematográfica com produtos de pornografia. Pornografia é milhões. E o que eu acho impressionante, é que a gente não vê um ativismo feminista para que possa falar acerca de como a mulher é tratada nesse tipo de indústria. Exatamente. A mulher é completamente subjugada. A mulher ela é utilizada apenas para satisfazer o macho. É usada como objeto. É usada como objeto e não se levantam, né, com relação a isso, para dizer nada, para dizer esse tipo de opressão que acontece dentro dessa indústria. E aí a gente percebe, então, será que de fato elas estão se levantando para ajudar de fato as mulheres? Elas estão levantando-se contra aquilo que podemos chamar de abuso com relação às mulheres, no sentido de que a mulher hoje ela tem que estar ali participando de alguns comerciais, mas provocando a sensualidade. A mulher é usada, por exemplo,
pelas propagandas para chamar a atenção de homens, e elas é colocada ali em estado nua, seminua, enfim, para que os homens então atentem para um produto, tendo como isso uma mulher seminua. E a gente não vê ela se levantando com relação a isso, protestando com relação a isso. E tudo isso faz parte, né, dessa permissividade sexual. Mas aí elas cunham isso como uma libertação sexual da mulher, porque elas entendem que ao longo da história as mulheres elas foram também oprimidas sexualmente, porque homens em um tempo passado eles podiam ter mais de uma mulher, em alguns contextos ainda hoje tem, e aí a mulher ela era reprimida sexualmente. E aí quando se faz uma campanha para uma certa libertação sexual, a mulher ela então pode ficar hoje com vários homens em várias situações, e ela não deve ser considerada menosprezada por isso. Porque isso é liberdade sexual para a mulher. Será que de fato é liberdade sexual? Não é mais uma desconstrução, né? É uma imposição para a prática homossexual, para a prostituição, fornicação, adultério. A gente percebe pelo seguinte fator. A própria Kate Miller, ela era lésbica. E quando ela se declarou lésbica, ela então traz o movimento feminista. Em 1970 começou dentro do movimento feminista, não que o movimento feminista todo em si ele seja lésbico, mas muitas lésbicas vieram para esse movimento tentando então influenciar as pessoas, né? E a partir daí começam argumentos de que a Bíblia é sexista, foi escrita por homens e os homens são opressores, da onde provém o patriarcado, então a Bíblia deve ser lida de uma outra forma. Os pais da igreja, eles eram influenciadores do patriarcado, então eles começaram a pensar numa hermenêutica feminista para a Bíblia, né? Inclusive num encontro de feminismo que eles tiveram, feminismo radical, eles trouxeram aí reimaginando Deus. Eles disseram que Deus, de fato, era uma mulher chamada Sofia, os homens que traduziram para Jeová. Então esse feminismo radical traz essa ideia da desconstrução de Deus, desconstrução da família, a abertura para a legalização do adultério, da prostituição, das drogas. Essas pautas todas são também aprovadas pelo movimento feminista. Claro que o feminismo cristão ele já busca mais o empoderamento da mulher, em busca de liderança, em busca do trabalho, e até meus corpos, minhas regras. Mas o que está por trás é o que o autor coloca aí no terceiro tópico: ataques à família tradicional. Que a Bíblia diz que o casamento ele é monogâmico, heterossexual, é insolúvel. Então eles querem acabar com a família nuclear, né? A família nuclear, a família tradicional que a Bíblia apresenta. Então é uma desconstrução do homem para que não haja casamento, não havendo casamento, não há família, uma desconstrução dessa família, porque as mulheres feministas elas não querem ser mãe, não querem criar filhos, não querem cuidar da casa. Então, para que ter família? Então, se observa que é uma desconstrução. E a partir daí é uma desconstrução da própria maternidade, uma rejeição a ela, uma apologia ao aborto, se acaso elas vierem engravidar. Então, considera ofensivo o papel da mulher de se auxiliar. Então, é uma luta diretamente contra o homem, né? Exatamente. Aqui a gente tem, né, a escritura, o pastor Douglas Batista comentando, ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel, tendo o homem como líder da família. Porém, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher e obriga o casal a ter relações sexuais apenas com seu cônjuge, os laços conjugais que não podem ser rompidos. E aí perceba como elas interpretam esse modelo que foi estabelecido por Deus e pelas Escrituras como algo que é escravizador para as mulheres, né? Ou seja, para que a mulher ela pratique sexo apenas com o seu cônjuge, isso é escravizador. Isso faz com que ela perca a sua liberdade, dê vazão ali, né, a todos os seus instintos e desejos, e aí de fato ela estaria livre. Mais uma vez dizemos, isso não é liberdade. E quando elas então estabelecem esse tipo de ideologia, o ataque é sempre, né, à família. E ela começa ali
como a gente estudou na semana passada, enfraquecendo a liderança do homem. Ou seja, enfraquecendo a masculinidade. Sim. A gente tem ali uma masculinidade fraca, né, que está sendo destruída, desconstruída a partir de agora, onde o homem não sabe a sua responsabilidade, os seus papéis, e o homem é um bastião dentro da família e da sociedade. Se você enfraquece o homem, ele vai atingir toda a família, e nos atingidos, com certeza, é a mulher. É a mulher. Que ali ela também perde, né, o seu referencial, os seus papéis. A sua proteção, etc. Muito bem, agora no terceiro tópico, mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. No terceiro tópico, o doutor Douglas apresenta um modelo bíblico de uma mulher virtuosa, onde ele vai trazer o modelo de esposa fiel, a esposa fiel, a Bíblia apresenta, ele não, a Bíblia, né? Então a Bíblia apresenta a mulher virtuosa que é inestimável valor, o coração do marido confia nela, apresenta ela como uma esposa ilibada, com lealdade, pureza sexual, administração do lar, de finanças, de gerenciamento. É uma mulher empreendedora, quer dizer, ela pode trabalhar, ele coloca como empreendedora, tanto da casa quanto do seu negócio, porque está falando do comércio dela, né? E uma mulher que é mãe, que cuida, que educa, que administra os filhos, e os filhos reconhecem que ela faz esse papel não pela imposição do pai, mas pelo amor que ela tem pelo lar. Então, a Bíblia vai apresentando essas características da mulher, que ela gosta da casa, gosta dos filhos, gosta de ser mãe, gosta do marido, ama o trabalho, todas as atividades dela, ela faz com deliberalidade, sem imposição. Né? É diferente do que eles colocam aí no feminismo. Exatamente. E aqui a gente percebe essa relação de parceria que existe entre o homem e a mulher. O homem que encontra na mulher o modelo de esposa fiel, o sábio Salomão já dizia, né? Aquele que encontrar uma mulher achou uma coisa boa, achou uma coisa boa, benevolência. Benevolência, né? Exatamente. Então, esse homem, em retribuição a isso, vai tratar essa mulher da melhor forma possível, assim deveria ser. Sim. Agora, perceba como que existe uma beleza na feminilidade construída a partir do que nós entendemos ali pelos textos sagrados e o que é de documento bíblico com relação a isso. Existe ali uma beleza nessa feminilidade que essas ideologias ela tem tentado tirar esse brilho, essa beleza, fazer com que isso não seja uma evidência. E a gente percebe que, como a gente estava tratando lá no primeiro ponto, que uma mulher, quando ela é uma mãe, ela então encontra ali um dos maiores privilégios da vida, e é quando a gente tem filho, e isso principalmente a mulher, que ela vai aprender principalmente sobre amor incondicional. Deus compara o amor que ele tem por nós como a mãe, como que o de uma mãe tem por filho. Né? E aí a gente então consegue perceber que esse modelo de esposa fiel, que a Bíblia ali estabelece para uma mulher, é onde essa mulher vai encontrar, né, ali a realização. Como o senhor muito bem disse, nós não estamos aqui dizendo que mulher é necessária e obrigatoriamente tem que ser dona de casa. Nós não estamos dizendo isso. O que nós estamos dizendo é que a mulher, independente de onde ela esteja, a mulher sim, como diz ali, né, parte dessa ideologia que diz assim, a mulher ela vai ser o que ela quiser. Ela vai estar onde ela quiser. Mas deixa uma mulher dessa falar assim, ó, eu vou ser dona de casa. Eu quero ficar em casa cuidando da minha Aí eles se levantam para desconstruir essa intenção dela. Aí elas vão dizer, mas se ela está tendo esse desejo, com certeza é o marido dela que está oprimindo que ela decida assim. Porque ela não vê com bons olhos mulheres que queiram se dedicar aos seus filhos. Para que os seus filhos, então, ali tenham uma estrutura educacional de acordo com os valores estabelecidos por aquela família. E aí, então, elas veem isso com muito desprezo. Chegam a dizer que uma mulher dentro da sua casa, cuidando só da cozinha, como o senhor muito bem disse, dos seus filhos, é um passarinho preso na gaiola. Né? Como já dissemos aqui, não, na verdade não. A mulher que está cuidando do seu lar, da sua casa, se assim ela quiser, e decidirem isso em família, é uma mulher que não está presa na gaiola, mas está cuidando do seu ninho. Preferiu ficar no ninho. Preferiu ficar no ninho. É o padrão de mãe amorosa, dedicada, protetora. E o texto diz assim, que os filhos reconhecem seu incalculável valor.
elogia, agradece, retribui o amor para essa mulher ditosa. E além disso, é exemplo de administradora e empreendedora. Isso a mulher ali de Provérbios, ela trabalhava com rubis, trabalhava com pérolas, trabalhava com tecidos. Era uma mulher que, além de cuidar do lar, tinha o seu ganha-pão. E com isso ela ainda era generosa e sensível, porque ajudava os pobres, ajudava os necessitados. Então, negocia bens. Então, o padrão, isso nunca proibiu, a Bíblia, né, a igreja, proibiu da mulher trabalhar fora, além de cuidar do lar. Né? Uhum. Quem faz essa proibição na mente das feministas, que os homens proíbem e dizem que é só cozinha, igreja e sexo, é o papel da mulher. Eu nunca vi isso sendo pregado na Bíblia. Aqui é a prova disso, da mulher de Provérbios, que além de cuidar dos filhos, de ser boa esposa, de trabalhar, é uma empreendedora, está empreendendo, está levantando negócio, está ajudando aí os pobres. Então é totalmente diferente do que diz e movimenta. Elas dizem que, por exemplo, né, mulher hoje, tratando-se do meio profissional, ela vai ganhar menos que um homem. Ou seja, se a mulher exerce a mesma função que um homem, a mulher ganha menos que o homem por ser mulher. Eu confesso que eu não vi isso na prática ainda. Uhum. Eu fui já gerente, trabalhei no setor comercial, no varejo, e a mulher ela ganhava de acordo com o que ela produzia, e às vezes a mulher ganhava mais do que o homem, inclusive porque produzia mais. Uhum. Então, eu nunca vi isso na prática. Mas se houver, é legítimo que ganhe, se for os mesmos papéis. Exato. Que ganhe iguais. Que ganhe iguais, com relação a isso nós não temos problema. Não tem problema. Ela pode ganhar igual ao homem se for para exercer a mesma função. Ela vai ganhar igual ao homem. Só que aí o ativismo ele tenta, né, ludibriar a população comparando coisas que não são iguais. Uhum. Por exemplo, a gente está falando aqui, é um canal aberto no YouTube, estava vendo uma manifestação do feminismo querendo dizer com os dois camisas 10 das duas seleções, da seleção brasileira e da seleção feminina. Sim. O Neymar e da seleção feminina lá, que eu não me recordo o nome agora, se é Márcia ou Marta. Então, eles estavam dizendo que não era justo. E o Neymar ganhava não sei quantos milhões e a Marta não chegava nem perto, não era nem 5% ou 10% que o Neymar ganhava aí ao longo do ano. E aí querendo dizer que era por conta de que o Neymar era homem e a Marta era mulher. Mas não tem nada a ver. A receita que o Neymar gera é muito maior. Pega jogadores de futebol, mesmo sendo homem. Todo mundo ganha igual o Neymar? Por que não ganha? Porque não gera a mesma receita que ele gera. Ou seja, dentro do próprio futebol, entre homens, uns vão ganhar mais que os outros, de acordo com aquilo que ele pode gerar. Então não tem a ver com questão de ser homem ou mulher, tem a ver com a produção, tem a ver com aquilo que ele gera de receita, com aquilo que ele gera ali, de valores, de patrocínios e por aí vai. Então, dentro da sociedade existe essa falácia de que a mulher ela ganha menos do que o homem exercendo a mesma função. Particularmente, eu não vi ainda nenhum que exerce o mesmo cargo, a mesma função, faz a mesma coisa, produz do mesmo tanto, ganhando menos que o outro por ser dependente ali do sexo que ele tem. Isso na sociedade não existe. E a gente tem na Bíblia exemplo, né, de mulheres que foram administradoras, sim, exemplo de mulheres que estiveram à frente de batalhas, Débora, por exemplo. Né? A gente tem exemplo de mulheres que foram utilizadas aí por Deus de uma certa forma para que pudesse, inclusive, dar manutenção no plano da redenção, né, da humanidade. E a gente percebe que isso veio ao longo da história, na genealogia que a gente vê ali de Mateus, ali dentro da genealogia mulheres que foram muito importantes, né, que empreenderam para Deus grandes coisas. Então, o problema do empreendimento para mulheres não é algo que é estabelecido biblicamente, porque a gente vê nas escrituras mulheres trabalhando, a gente vê mulheres, inclusive, sendo pastoras de ovelha, mesmo, né? Nas escrituras. Então, a mulher pode trabalhar, ela pode estar onde ela quiser. Eu sou da opinião de que a mulher pode, sim, de fato, estar onde ela quiser, desde que onde ela queira estar seja lícito. E também sou favorável a mulheres que queiram, de boa vontade, decidirem em sua família, ficar na sua casa e ser excelentes donas de casa, como foi
a mãe do John Wesley, Sim. foi uma série de outras mães aí que assim decidiram ficar. Então, existe esse exemplo de mulher administradora e empreendedora, e que as mulheres compreendam, né, pastor, o seu verdadeiro valor, e que ela não vai encontrar quem dá mais valor à mulher no feminismo. Ela vai encontrar valores de feminilidade nas escrituras. Então, que nossas mulheres aprendam aí o que é, né, ser mulher de fato e de verdade. Maravilha, então esta foi a nossa aula dessa lição de número 7, uma lição muito boa, principalmente mostrando a diferença em feminismo e feminilidade, do movimento, da ideologia, para de fato do que é ser a personalidade da mulher e do homem, juntamente com seus papéis distintos. Que vocês possam ter uma aula abençoada, que Deus em Cristo os abençoe. Irmão Écio, faça suas considerações aí para os nossos inscritos no canal. Muito bem, essa lição foi muito boa. Nós vimos na semana passada sobre a masculinidade, hoje estamos vendo sobre a feminilidade. Na próxima, transgênero. Isso. E esperamos que essas lições, elas não fiquem só por aí. Inclusive, queremos dizer aos pastores, aqueles que têm aí a oportunidade de sempre estar falando na igreja, que levem isso para além da escola dominical, para orientar o povo de Deus com relação a essas ideologias que têm infiltrado de maneira tão sutil, a ponto de a gente ver os nossos jovens se considerando feministas e ativistas de ideologias nefastas como essa. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Essa foi a nossa aula. Deus em Cristo te abençoe.